iniciar aí a correção da prova, tá? Eu vou fazer aí passo a passo. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar à vontade. E na sequência, quem tiver dúvidas com relação não à questão, mas à correção da sua prova, eu vou atender um por um, tá? Então, a primeira questão, ela traz aqui a equação, ela já dá a equação de um movimento, né? Já dá a localização de um objeto em relação ao tempo. Essa equação fornece a posição de uma partícula em movimento unidimensional, nem precisava dizer, já que só tem uma coordenada, mas por questão aí de completeza está explícito no texto, em relação ao observador fixo a um referencial inercial. A partir da equação, calcule a distância percorrida entre os instantes 4 e 18 segundos, a velocidade média do movimento entre os instantes 4 e 18 segundos, a velocidade instantânea em 9 segundos e a aceleração média entre 8 e 15 segundos. Então, deixa eu pegar aqui a lousa. O movimento é tal que a coordenada do objeto em relação ao tempo é igual a 5 mais 3t mais 12 vezes t ao quadrado. Tá? A gente já pode identificar que como o maior expoente do t é o quadrado, este é um movimento com aceleração constante, ele é um movimento do tipo mRUV, tá? Mas a letra A e a letra B e até a letra C não tem nada a ver com... Poderia ser respondido sem essa identificação, tá? Então, a letra A, distância percorrida entre dois instantes, nesse caso, entre os instantes 4 e 18 segundos. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a posição do objeto em 4 segundos e a posição do objeto em 18 segundos. Tá? Então, 5 mais 3 vezes 4 mais 12 vezes 4 ao quadrado. E embaixo, 5 mais 3 vezes 18 mais 12 vezes 18 ao quadrado. Então, fazendo a conta direto na calculadora, não era necessário fazer passo a passo, né? Poderia ser dado direto a resposta a partir daí. Quem fez passo a passo também, tudo bem, nenhum problema. Então, 5 mais 3 vezes 4, mais 12 vezes 4 ao quadrado. Dava aí 209 metros, posição do objeto em 4 segundos. E posição do objeto em 18 segundos. 5 mais 3 vezes 18, mais 12 vezes 18 ao quadrado. Dava aí 3.947 metros. A distância entre 4 e 18 segundos é a diferença entre esses dois valores, né? Onde o objeto foi parar em 18 segundos menos onde ele estava com 4 segundos. Então, isso dava aí 3.738 metros, ou... Boa noite. Boa noite. Professor. Ou ainda... Sim? Boa noite. Boa noite. Eu mandei a prova para o senhor, tudo em um arquivo só, não sei se o senhor conseguiu abrir. Então, acho que você não estava no início da aula. Eu vou fazer a correção da prova eu e cheguei depois... agora, desculpa. Tá? Tá bom, então. Então, tá aí a letra A da primeira questão. A letra B foi pedida para calcular a velocidade média entre esses mesmos dois instantes. Ora, como nós já
temos a distância, né, fica muito fácil calcular a velocidade média entre os instantes 4 e 18 segundos. Basta saber a distância, né? Então, nesse intervalo foram percorridos 3.738 metros. Entre 4 e 18 segundos são 14 segundos, né? Então fica aí o 3.738 dividido por 14, né? 18 menos 4, que dava uma velocidade absurdamente alta de 267 metros por segundo, que era a letra B. Tá? A letra C era solicitada a velocidade em um instante. Ora, a velocidade instantânea de um MRUV, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olhando para a equação, né, para a função fornecida, a gente identifica que o termo solitário aqui, independente do tempo, é a posição x inicial. O termo que multiplica o tempo linear é a velocidade inicial. E o termo que multiplica o quadrado do tempo é metade da aceleração. Então, nós podemos calcular a velocidade desse movimento assim: v de t é igual a v0, 3, mais a aceleração 24t. Em particular, foi solicitada a velocidade em 9 segundos. Velocidade em 9 segundos, 3 mais 24 vezes 9, que dava uma velocidade também altíssima, 219 metros por segundo. Então, era a letra C. A letra D, o que foi solicitado foi a aceleração entre dois instantes. Está aqui no enunciado. Aceleração média entre 8 e 15 segundos. Quem calculou a velocidade em 8, a velocidade em 15, depois calculou a aceleração média, tudo bem, teve só um pouco mais de trabalho. Quem identificou que a aceleração desse movimento é constante e igual a 24 metros por segundo ao quadrado, poderia ter dado a resposta aí direta nessa questão. Tá? Bastava identificar aqui como MRUV. Então essa foi aí a primeira questão, que teve um percentual de acerto muito bom na turma, ok? Então vamos à segunda questão. A menos que alguém tenha alguma pergunta. Perguntas, alguém? Tá. Segunda questão. Movimento de um projétil lançado da origem do sistema de coordenadas, né? Então, x0, y0 igual a 0, com uma velocidade de 30 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com horizontal. O projétil descreveu uma trajetória aí de subida e descida e caiu a uma distância r, né? O alcance em relação ao ponto de lançamento. A questão solicita a altura alcançada pelo projétil, máxima, né? O tempo de voo e o alcance do projétil, o clássico aí desse tipo de exercício. Então, com 30 metros por segundo de velocidade, número 2, dados do problema, velocidade inicial 30 metros por segundo, ângulo de lançamento 45 graus, posição de lançamento x0 e y0, ambos iguais a 0, então origem do sistema. Tá? Eu posso calcular aqui as velocidades x e y, então v0x 30 cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, logo 15 Professor, raiz de 2, sim, você falou que depois você vai olhar as provas individuais, isso? isso.
Ah, porque a 1 minha tá igual a do senhor lá, só que de maneira diferente. E aí, de 1,5 eu tirei um só e o resultado é o mesmo. Então, como eu disse no início, eu vou fazer o atendimento depois. Agora eu vou só fazer todas as questões, tá? Senão a gente não Beleza, consegue andar, tá? beleza. V0y, nesse caso, fica igual porque seno e cosseno de 45 graus são iguais. Então, também 15 raiz de 2 metros por segundo, tá? E aí, as equações desse movimento ficam assim. Coordenada x para qualquer t igual. Posição inicial 0, V0x é 15 raiz de 2, então 15 raiz de 2 vezes o tempo. Coordenada y, y0 é 0, V0y também 15 raiz de 2, menos aceleração é a gravitacional dividido por 2, 5t ao quadrado. Velocidade y em qualquer instante, velocidade inicial, 15 raiz de 2, menos gravidade vezes tempo, e a equação de Torricelli. Vy ao quadrado, 15 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 10, y, já que y0 é 0. Então, aqui as 4 equações deste movimento. E aí a gente começa a responder as perguntas que foram feitas sobre esse movimento. Letra A, altura máxima. A altura máxima, y é igual à altura máxima quando Vy é igual a zero. E quando Vy for igual a zero, o objeto atingiu a altura máxima. Para fazer isso de maneira mais direta, a gente usa então uma equação que relaciona a posição e velocidade, que é a equação de Torricelli. Então fica assim: quando o objeto atingir a velocidade zero, 15 ao quadrado vezes 15 raiz de 2 ao quadrado vai dar 450 menos 20, altura máxima, que corresponde à velocidade zero. Então, 20 vezes a altura máxima é igual a 450. Logo, H vai ser igual a 450 dividido por 20, ou ainda 11,25 metros. Letra A. Letra B. Tempo de voo. Neste caso, como o objeto sai do zero e volta para o zero, ele tem aí. Professor, Sim, esse 22, H né? aí é 22,5, isso? 22,5, tá certo. Eu fiz dividir por 4, né? 45 sobre 2, 22,5. Tá, que dá o 450 dividido por 20, fica 45 sobre 2, 22,5. Ok. Letra B. Para calcular o tempo de voo, aqui o jeito mais direto é lembrar que como o objeto sai da Terra e volta para a Terra, Vy final é igual a menos V0y. Então, com isso, a gente pode ir direto para a equação da velocidade e saber o seguinte: quando Vy for igual a menos 15 raiz de 2, ele que partiu com 15 raiz de 2 menos 10 tempo de voo, tá? Então, eu sei o valor de Vy no final e quero saber qual o tempo que corresponde a esse valor. Então, isso aqui fica 10 vezes o tempo de voo
igual a 15 raiz de 2 mais 15 raiz de 2. Tempo de voo, portanto, 30 raiz de 2 dividido por 10, 3 raiz de 2 segundos, ou, fazendo a conta do 3 raiz de 2, 4,2. isso dava 4,24, aproximadamente 4,2 segundos, tá? Quem deixou a resposta assim, ok. Quem trouxe para o decimal, que foi a grande maioria, ok também, tá? E, por último, era solicitado o alcance da trajetória. Lembrando que o alcance nada mais é que a coordenada x para o tempo de voo. Então, o R fica igual, o x está ali em cima. Deixa eu reduzir aqui para caber na tela. A coordenada x está ali em cima. Então, 15 raiz de 2 vezes o tempo de voo, que é 3 raiz de 2. A vantagem de ter trabalhado aqui é que fica um número inteiro, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Então, isso fica 15 vezes 3 vezes 2, que é igual a 90 metros. Quem fez usando 4,2 chegou num valor aproximado, 89, alguma coisa. Alguns arredondaram para 90, nenhum problema. Alguns arredondaram demais, ficaram em 88, alguma coisa. Todos foram considerados como corretos, tá? Então, tá aí o exercício número 3 da prova. Se ninguém tiver... 3 não, né? 2. Desculpa. Agora que a gente vai para o 3. Se ninguém tiver dúvida, vamos prosseguir. Número 3 é um movimento vertical. Tá? O objeto é lançado verticalmente para cima e ele sobe até atingir a altura máxima do movimento em 4 segundos. E após essa altura máxima, o objeto cai, só que ele cai até atingir o solo, que está 10 metros abaixo do ponto de lançamento. E aí o que é solicitado? Altura máxima, velocidade de lançamento do objeto e velocidade final do objeto. Tá? Então, que dados a gente tem aqui? Exercício 3. Então, altura inicial, 10 metros. Tá? Velocidade inicial, desconhecida. Tempo de subida, 4 segundos. Como é um movimento vertical, nós temos 3 equações para ele. Y para qualquer tempo igual a y0, 10, mais velocidade inicial, que é desconhecida, vezes o tempo, menos a aceleração, é a gravitacional, então 10 sobre 2, 5t². Velocidade em qualquer instante de tempo, velocidade inicial, que é desconhecida, menos gravidade vezes tempo, e equação de Torricelli, Vy² igual ao V0y² menos 2 vezes a gravidade, coordenada y menos coordenada inicial, que é 10. Tá? E aí, com essas 3 equações, a gente pode responder as perguntas que foram feitas. A primeira delas, eu não consigo responder sem responder a segunda. Até conseguiria, mas... deixa eu ver... não, daria muito trabalho. Vamos responder primeiro a segunda, então. Qual é a velocidade inicial do movimento? Se eu sei que o objeto atingiu a altura máxima em 4 segundos,
significa que a velocidade do objeto foi igual a zero igual a V0y menos 10, quando o cronômetro estava marcando 4 segundos. Então, velocidade de lançamento, V0y, 40 metros por segundo. Tá? Com 40 metros por segundo, eu consigo muito facilmente calcular a altura máxima por aqui ou por aqui. Poderia calcular pela primeira também. Por quê? Como a primeira equação me dá a altura do objeto em qualquer instante de tempo, e eu sei que a altura máxima ocorre para 4 segundos, eu posso calcular por aqui. Ó. A altura máxima é igual à coordenada y em 4 segundos, que vai ser igual a 10 mais 40 vezes 4 menos 5 vezes o 4 segundos ao quadrado, tá? Logo, isso aqui vai ser igual a altura máxima, 10 mais 160, né? 40 vezes 4, menos 5 vezes 16. 5 vezes 16 é igual a 80. 160 menos 80, então aqui nós temos 10 mais 80, logo a altura máxima H igual a 90 metros. Tá? Dava para fazer pela velocidade zero também, dava para fazer por aqui, dava para fazer por vários caminhos. Tá? E o último, cálculo do tempo de voo, né? Não, minto. Cálculo da velocidade final do objeto, antes de coligir com o solo. Nossa, eu fui muito bonzinho nessa prova. Isso é muito fácil, né? Para calcular a velocidade final, basta a gente usar a Torricelli colocando y igual a zero, né? Que é a velocidade quando ele toca o solo. Então ficaria assim, Vy final ao quadrado igual a velocidade inicial, 40, menos 20 vezes 0 de coordenada menos 10, que é um instante final. Logo, Vy final ao quadrado é igual a 1.600, né, 40 ao quadrado, menos com menos dá mais, 20 vezes 10, 200. Então, isso é igual a 1.800. Logo, Vy final, opa, já extraindo a raiz, a gente vai adotar o sinal negativo, porque a gente sabe que essa velocidade está apontando para baixo. Raiz de 1.800 é igual a aproximadamente 42,4 metros por segundo. 42,4 metros por segundo. Tá aqui o resultado final aí da número 3, tá? Se ninguém tem dúvida, vamos para número 4, que é um lançamento com 60 metros por segundo de velocidade, com um ângulo de 30 graus, e aí é solicitado de novo a altura máxima, tempo de voo e alcance. É um repeteco da número 2 com outros valores. Velocidade inicial 60 metros por segundo. Ângulo de lançamento 30 graus. Opa. Θ igual a 30 graus. Portanto, V0x 60 cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. V0y é seno, 60 vezes o seno de 30 graus, que é igual a 1/2. Então agora nós temos que o V0x é igual a
30 raiz de 3 metros por segundo, que o V0y é igual a 30 metros por segundo. As equações para este movimento são x de t igual a x0 é 0, V0x 30 raiz de 3 vezes o tempo. Y de t, y0 é 0, V0y 30, 30t, menos gravidade sobre 2, tempo ao quadrado. Vy, para qualquer instante de tempo, é igual a velocidade y inicial, 30, menos gravidade vezes tempo, e Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado, 30 ao quadrado, 900, menos 2 vezes a gravidade, y, porque o y0 é igual a 0. Então, com as 4 equações, agora a gente pode responder a todas as questões que foram feitas sobre o movimento. De novo, para calcular a altura máxima, basta que eu imponha velocidade zero na equação de Torricelli e eu chego na altura máxima, já que são os dois pontos aí em comum, né? Quando a velocidade for zero, o objeto chegou no ápice da trajetória. Então, agora 20h é igual a 900. Daí, h vai ser igual a 900 dividido por 20. Portanto, altura máxima de 45 metros em relação ao solo, letra A. Letra B. Deixa eu ver a ordem que eu pedi aqui. Tempo de voo. Neste caso, a gente sabe que o tempo de voo é tal que a velocidade y final é igual a menos a velocidade y inicial. Então, com isso, nós temos que, quando o objeto atingir menos 30 de Vy, ele que partiu com mais 30 de V0y, o movimento terá chegado ao final. Ou seja, 10 vezes o tempo de voo é igual a 60, e daí o tempo de voo é igual a 6 segundos. Tá? Então, letra B. E com isso a gente pode calcular o alcance, lembrando que o alcance é igual a coordenada x no tempo de voo, logo o alcance é igual a 30 raiz de 3 vezes 6, isso dá 180 raiz de 3 metros, ou ainda alcance igual a aproximadamente 180 vezes a raiz de 3, 311,8 metros. Algumas pessoas arredondaram para 312, tudo bem. Dependendo de como foi feito o arredondamento, ficou um pouco mais, um pouco menos, mas nenhum problema.